Uma campainha toca após anos de silêncio, e o milionário se depara com uma criança abandonada à porta. Ela não pede dinheiro, nem chora, apenas sussurra. Posso limpar sua casa por um prato de comida? Algo nela o desconcerta. Aqueles olhos azuis, aquele rosto familiar. O que parecia um encontro casual se transforma numa revelação que mudará tudo o que ele acreditava saber. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Era uma tarde chuvosa e melancólica em Campos do Jordão, exatamente 5 anos após o trágico acidente que havia transformado a vida de Bernardo Vasconcelos em um eterno inverno. Desde a perda de sua esposa Cecília e de sua filha Clara, em um acidente na Serra da Mantiqueira, ele se isolou do mundo, vivendo recluso em sua imponente mansão nas montanhas paulistas. A casa, antes vibrante e cheia de vida, agora ecoava apenas o silêncio das memórias que ele se recusava a abandonar. Os empregados haviam sido dispensados com exceção de Dona Zuleide, uma senhora de 70 anos, que cuidava da limpeza 2 vezes por semana. A governanta observava, impotente, como o rico empresário do ramo de tecnologia havia se tornado uma sombra do homem que um dia fora. Bernardo, aos 45 anos, não era mais o líder visionário da BV Systems, uma das maiores empresas de software do Brasil. Havia deixado a direção executiva da companhia, mantendo apenas o controle acionário, enquanto se entregava a uma existência sem propósito. Naquela tarde de julho, enquanto as araucárias balançavam sob o vento gélido e a neblina engolia os contornos das montanhas, Bernardo observava a paisagem através da janela de seu escritório. A chuva fina e constante embaçava os vidros e distorcia a vista dos jardins abandonados. Um copo de uísque repousava intocado sobre a escrivaninha, ao lado de um porta-retrato virado para baixo, uma tentativa frustrada de evitar o olhar da esposa e da filha. O relógio marcava 4 horas da tarde, quando um som inesperado rompeu o silêncio. A campainha. Bernardo franziu o senho. Ninguém tocava aquela campainha há anos, exceto entregadores ocasionais que deixavam encomendas no portão, sem nunca adentrar a propriedade. Dona Zuleide havia saído mais cedo por causa da chuva e não esperava nenhuma visita. Com passos hesitantes, ele atravessou o corredor principal, seus sapatos ecoando no piso de madeira nobre. Ao chegar ao hall de entrada, respirou fundo antes de girar a maçaneta da pesada porta de carvalho. O que viu do outro lado congelou seu sangue. Era uma menina magra, aparentando cerca de 7 anos. Tinha os cabelos castanhos encharcados pela chuva, grudados ao rosto pálido e sujo. Vestia uma camiseta desbotada, uma vez branca, agora acinzentada pelo tempo e pelo uso, e uma calça jeans rasgada nos joelhos. Nos pés, chinelos de borracha gastos que mal a protegiam do frio cortante da serra. A criança tremia visivelmente, abraçando o próprio corpo em uma tentativa inútil de se aquecer. Mas não foi a condição deplorável da menina que o impressionou. Foram seus olhos. Olhos de um verde esmeralda tão profundo e raro que pareciam brilhar mesmo sob a luz opaca daquela tarde nublada. Olhos idênticos aos de Clara, sua filha, que ele acreditava estar no eterno descanso. O rosto em formato de coração, o queixo levemente pontudo, as sardas quase imperceptíveis sobre o nariz arrebitado. Cada detalhe daquela criança era uma réplica assustadora da filha que ele tanto amara. A semelhança era tão perturbadora que Bernardo precisou apoiar-se no batente da porta para não perder o equilíbrio. Com a voz fraca, quase um sussurro, a menina não pediu esmola ou abrigo da chuva. Disse apenas: moço, posso limpar sua casa, qualquer coisa, só preciso de um prato de comida. Aquelas palavras, ditas com o mesmo sotaque suave do interior paulista que Clara tinha, perfuraram o coração de Bernardo como flechas afiadas. Sem saber como reagir, ele deu um passo para trás, ainda atordoado pela semelhança inexplicável. Quem é você? De onde veio? Perguntou sua voz rouca pelo desuso. Me chamo Clarinha, respondeu ela. E o nome caiu sobre Bernardo como um raio. Estou com minha tia Jurema na cidade, mas ela está dormindo e não tem comida em casa. Sua tia te deixou sair sozinha nesse tempo?
A incredulidade na voz de Bernardo era evidente. A menina baixou os olhos. Ela não está bem, bebe muito. Um silêncio pesado se estabeleceu entre eles. A chuva intensificou-se, e um trovão distante rugiu nas montanhas. A menina estremeceu e, naquele momento, algo dentro de Bernardo se quebrou. Sem dizer palavra, ele se afastou da porta, abrindo passagem para que ela entrasse. A pequena Clarinha hesitou por um instante, como se avaliasse se aquela decisão era segura. Depois, com a cautela de quem já conheceu o suficiente da crueldade do mundo, atravessou a soleira. No amplo living, iluminado apenas pela luz natural que conseguia penetrar através das cortinas semiabertas, Bernardo acendeu a lareira. As chamas logo começaram a dançar, espalhando um calor reconfortante pelo ambiente. Ele indicou o sofá de couro para que a menina se sentasse, enquanto ia até a cozinha preparar algo quente. Minutos depois, retornou com uma xícara de chocolate e um prato com pão, queijo e presunto. A menina olhou para a comida como se fosse um tesouro inestimável. Comeu devagar no início, tentando manter a compostura, mas logo a fome falou mais alto e ela devorou tudo com avidez. Enquanto isso, Bernardo a observava, incapaz de desviar o olhar. Cada movimento, cada expressão da menina o transportava para o passado. Era como assistir a um fantasma materializado diante de seus olhos. Após terminar de comer, Clarinha, já mais confortável com o calor da lareira e o estômago cheio, começou a olhar ao redor com curiosidade infantil. Seus olhos verdes percorreram os detalhes da sala luxuosa até pararem em uma estante com fotografias. Levantou-se e, sem pedir permissão, aproximou-se dos porta-retratos. Em uma das fotos, Bernardo, Cecília e Clara posavam sorridentes em frente à mesma lareira que agora aquecia o ambiente. A menina pegou o porta-retrato com cuidado, estudando a imagem com uma intensidade desconcertante. "Essa menininha parece comigo", disse, apontando para Clara na fotografia. Bernardo, com a voz embargada pela emoção, apenas assentiu. A menina colocou o porta-retrato no lugar e se virou para ele. Com os olhos fixos nos dele, inclinou levemente a cabeça para o lado, exatamente como Clara costumava fazer quando estava pensativa, e disse com naturalidade: "Papai." A palavra ecoou na sala como se tivesse sido gritada, embora tenha sido pronunciada quase em um sussurro. Bernardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés e o ar sumir de seus pulmões. Não era possível. Não podia ser real. Sua filha havia partido deste mundo. Ele mesmo havia reconhecido o corpo, embora a identificação tivesse sido difícil devido aos ferimentos causados pelo acidente. "O que você disse?" perguntou, certo de ter imaginado. "Não sei por que falei isso", respondeu a menina, parecendo tão confusa quanto ele. "Saiu assim." "Desculpa, moço." A chuva agora caía com mais força, transformando-se em uma tempestade que fustigava as janelas da mansão. Um relâmpago iluminou brevemente a sala, revelando o rosto pálido de Bernardo e os olhos assustados da menina. Naquele momento, enquanto o trovão que se seguiu fazia as paredes tremerem, uma ideia absurda começou a se formar na mente do empresário. A noite avançava enquanto a tempestade castigava Campos do Jordão. Bernardo improvisou uma cama para Clarinha no quarto de hóspedes, o mais distante possível do antigo quarto de Clara, que permanecia intocado desde o acidente. Após certificar-se de que a menina estava confortável e adormecida, retirou-se para seu escritório no segundo andar. Com as mãos trêmulas, abriu o cofre embutido na parede atrás de um quadro de Portinari. De lá, retirou uma pasta de couro marrom empoeirada pelo tempo. Dentro dela estavam todos os documentos relacionados ao acidente: relatórios policiais, laudos médicos, certidões, recortes de jornais, documentos que ele havia reunido obsessivamente nos meses seguintes à tragédia, mas que depois não teve coragem de revisitar. Sentado à sua escrivaninha sob a luz amarelada de um abajur vintage, Bernardo começou a examinar cada página. O acidente ocorrera na rodovia que ligava São Paulo a Campos do Jordão. Cecília dirigia com Clara no banco de trás, voltando de uma visita à avó materna em São José dos Campos. Uma forte neblina, comum na serra, reduziu drasticamente a visibilidade. O carro colidiu com uma carreta que havia invadido a contramão. Segundo os relatórios,
Cecília teve morte instantânea. Clara foi resgatada com vida, mas em estado gravíssimo, e levada às pressas para o Hospital São Francisco em Taubaté. Bernardo, que estava em uma reunião de negócios em São Paulo, recebeu a notícia por telefone e voou de helicóptero até o hospital. Quando chegou, informaram-lhe que Clara não havia resistido aos ferimentos. Na ocasião, devido ao estado emocional em que se encontrava, Bernardo apenas vislumbrou o corpo da filha coberto por um lençol branco. O rosto estava parcialmente enfaixado, o que dificultou a identificação. Mas ele reconheceu os cabelos castanhos e a pulseira de prata com um pingente de borboleta que Clara nunca tirava do pulso. Isso bastou para confirmar o impensável. Agora, 5 anos depois, uma menina com a mesma idade que Clara teria, com os mesmos olhos, o mesmo jeito, o mesmo nome, aparecia em sua porta como um fantasma materializado. A coincidência era absurda demais para ser apenas isso. Uma coincidência. Um detalhe no relatório hospitalar chamou sua atenção. O exame de DNA solicitado na época para a identificação oficial do corpo de Clara aparecia como cancelado no sistema. Bernardo não se lembrava de ter cancelado tal procedimento. Na verdade, nem se lembrava de ter sido informado sobre esse exame. Ao lado desse documento havia uma procuração, assinada por ele, autorizando seu então sócio, Leonardo Menezes, a representá-lo em todos os assuntos relacionados ao acidente. Bernardo recordava vagamente ter assinado alguns papéis no dia seguinte à tragédia, quando ainda estava em estado de choque, mas não tinha ideia do conteúdo específico desses documentos. Leonardo havia sido seu amigo desde os tempos de faculdade e juntos fundaram a BV Systems. Contudo, 1 ano antes do acidente, Bernardo descobriu que o sócio estava desviando dinheiro da empresa para contas no exterior. Após uma investigação interna sigilosa, confrontou Leonardo com as evidências e o afastou da diretoria, evitando um escândalo público que poderia afetar a reputação da empresa. Leonardo jurou vingança, mas depois desapareceu do mapa. A última notícia que Bernardo teve era que ele estava morando na Europa. Um pensamento perturbador começou a tomar forma em sua mente. E se Leonardo, em sua sede de vingança, tivesse manipulado os registros hospitalares? E se Clara não tivesse realmente partido deste mundo? E se a menina que dormia no andar de baixo fosse... Não era loucura demais até para considerar. Bernardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, agora encharcados de suor, apesar do frio que fazia. Precisava de provas concretas, não de teorias conspiratórias nascidas do desespero e da saudade. Decidiu que, na manhã seguinte, iria pessoalmente ao Hospital São Francisco, em Taubaté, para investigar melhor o caso. A tempestade finalmente havia passado, quando os primeiros raios de sol começaram a penetrar pelas frestas da persiana. Bernardo percebeu que havia adormecido sobre os documentos. Uma batida suave na porta o despertou completamente. "Pode entrar", disse, recompondo-se rapidamente e guardando os papéis na gaveta. A porta se abriu, revelando Clarinha já desperta, com os cabelos úmidos de um banho recente e vestindo a mesma roupa do dia anterior, embora agora limpa e seca. "Bom dia, moço", disse ela timidamente. "Achei o banheiro sozinha. Espero que não se importe." "Não, claro que não", respondeu Bernardo, observando como a menina parecia ainda mais parecida com Clara à luz do dia. "Você dormiu bem?" Ela assentiu, ainda parada na soleira da porta, como se esperasse permissão para entrar completamente. "Venha, vamos tomar café", convidou ele, levantando-se. "Depois precisamos conversar sobre sua... tia." Na cozinha, Bernardo preparou um café da manhã simples. Pão, manteiga, queijo, presunto, suco de laranja e leite com chocolate. Observou em silêncio enquanto Clarinha comia com apetite, mas sem a voracidade desesperada da noite anterior. Seus movimentos eram delicados, quase aristocráticos, o que contrastava com suas roupas pobres e sua história de abandono. "Clarinha", começou ele, tentando soar casual, "você se lembra de seus pais?" A menina mastigou devagar, pensativa, antes de responder. "Tia Jurema diz que eles se foram quando eu era pequena, num acidente de carro." Ela fez uma pausa, brincando com as migalhas sobre a mesa. "Às vezes tenho sonhos. Sonhos com uma mulher bonita me abraçando e cantando. E tem um homem também alto,
que me leva nos ombros. Bernardo sentiu o coração acelerar. E sua tia Jurema? Ela é irmã do seu pai ou da sua mãe? Clarinha franziu o senho, confusa. Não sei, ela nunca disse. Só sei que me pegou no orfanato quando eu tinha 3 anos, mas não me adotou de verdade. Ela diz que é minha guardiã. Orfanato? Qual orfanato? Santa Clara, em São José dos Campos. É um lugar grande, com muitas crianças. O coração de Bernardo quase parou. O orfanato Santa Clara ficava próximo ao hospital onde Clara havia sido levada após o acidente. E o nome, Santa Clara, era mais uma coincidência perturbadora. Você disse que sua tia está hospedada aqui em Campos do Jordão? Onde exatamente? Numa pensão perto da rodoviária. Pensão da Dona Neide. Bernardo conhecia o lugar, uma hospedaria simples frequentada por trabalhadores temporários e turistas de baixa renda. Não era o tipo de estabelecimento que esperaria encontrar em Campos do Jordão, cidade conhecida pelo luxo e sofisticação. Acho que preciso conversar com sua tia, disse Bernardo decidido. Você acha que ela já acordou? Clarinha deu de ombros. Quando ela bebe, dorme até tarde. Às vezes, o dia todo. Bernardo tomou uma decisão rápida. Vou te levar até a pensão para verificarmos se ela está bem. Depois, se você quiser, pode voltar aqui para almoçar enquanto resolvo alguns assuntos. O que ele não disse à menina era que seus assuntos incluíam uma visita ao Hospital São Francisco e, possivelmente, ao Orfanato Santa Clara. Precisava descobrir a verdade, por mais dolorosa ou improvável que fosse. Antes de saírem, Bernardo vasculhou um dos armários do quarto que fora de Clara e encontrou algumas roupas que poderiam servir em Clarinha. Eram peças que sua filha nunca chegou a usar, compradas semanas antes do acidente, para a temporada de inverno. Acho que isso vai te servir melhor que essas roupas rasgadas, disse ele, estendendo um conjunto de calça jeans, suéter azul e um casaco de lã. Clarinha pegou as peças com reverência, passando os dedos pelo tecido macio. São tão bonitas, murmurou, maravilhada. Posso mesmo usá-las? Claro que pode, respondeu Bernardo, sentindo um nó na garganta. Vá se trocar no banheiro, vou esperar aqui. Minutos depois, quando Clarinha reapareceu vestindo as roupas de Clara, a transformação era impressionante. Limpa, bem vestida e com os cabelos penteados, a semelhança com a filha perdida de Bernardo era ainda mais evidente. Por um momento, ele teve a sensação de que o tempo havia retrocedido e que nada daquilo, o acidente, a dor, o isolamento, havia acontecido. Como estou? Perguntou ela, girando timidamente para mostrar o conjunto. Linda, respondeu Bernardo, lutando contra as lágrimas. Exatamente como... Ele não completou a frase, mas não precisava. Clarinha sorriu. Um sorriso que iluminou seu rosto e atingiu Bernardo como um raio de sol após anos de tempestade. Naquele momento, ele soube que moveria céus e terra para descobrir se aquela criança era realmente sua filha. A pensão da Dona Neide era um casarão antigo de 2 andares, com a pintura descascada e um letreiro desbotado na fachada. Localizada a poucas quadras da rodoviária de Campos do Jordão, destoava completamente do charme alpino que caracterizava o restante da cidade turística. Bernardo estacionou seu Range Rover preto na rua em frente, atraindo olhares curiosos dos poucos transeuntes que passavam. Clarinha, no banco do passageiro, parecia nervosa, apertando com força a barra do casaco novo. Tia Jurema vai ficar brava por eu ter passado a noite fora, disse com um fio de voz. Bernardo tentou tranquilizá-la. Não se preocupe, vou explicar que você estava apenas procurando ajuda por causa da chuva. Ninguém pode ficar bravo com isso. Entraram na pensão, onde uma senhora corpulenta de cabelos grisalhos, presos em um coque, os recebeu com um olhar desconfiado. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer Clarinha, com roupas novas ao lado de um homem obviamente rico. Bom dia, disse Bernardo educadamente. Estamos procurando a senhora Jurema. Ela está hospedada aqui com esta menina. Dona Neide cruzou os braços sobre o peito volumoso. A Jurema saiu ontem à noite e não voltou. Nem pagou a diária que devia. Deixou a menina sozinha, de novo. Não é a primeira vez. Como assim saiu e não voltou? Perguntou Bernardo, surpreso. É o que eu disse. Pegou a bolsa e saiu por volta das 8 da noite, dizendo que ia encontrar um amigo. Já tinha bebido meia garrafa de cachaça.
Avisei que se não voltasse até o meio-dia de hoje, eu ia chamar o conselho tutelar por causa da menina. Clarinha olhou para o chão envergonhada. Bernardo sentiu uma onda de raiva e pena ao mesmo tempo. As coisas dela ainda estão no quarto? Perguntou. Estão, mas como eu disse, se ela não aparecer até o meio-dia, vou chamar as autoridades. Não posso ficar responsável por criança abandonada. Bernardo verificou o relógio. 10h27. Podemos subir para verificar o quarto? Talvez encontremos algum contato ou endereço que nos ajude a localizá-la. Dona Neide hesitou, avaliando o homem bem vestido à sua frente. O senhor é parente da menina? Antes que Bernardo pudesse responder, Clarinha falou. Ele me ajudou, Dona Neide. Eu fui até a casa dele ontem, quando começou a chover forte, porque a tia Jurema tinha saído e trancado o quarto. A senhoria balançou a cabeça em desaprovação. Essa Jurema não é a primeira vez que deixa a menina sozinha. Na semana passada a encontrei dormindo no corredor porque não conseguia entrar no quarto. Ela suspirou profundamente. Podem subir. Quarto 17. Final do corredor à direita. O quarto era minúsculo e desordenado. Uma cama de casal ocupava quase todo o espaço, com roupas espalhadas sobre o colchão manchado. No pequeno banheiro anexo, produtos de beleza baratos dividiam o espaço com garrafas vazias de bebida. No canto, uma mochila infantil surrada continha as poucas roupas de Clarinha e um caderno de desenho com páginas amassadas. Bernardo examinou o local com cuidado, procurando qualquer documento ou informação que pudesse ajudá-lo a entender a situação. Numa bolsa esquecida sobre a cômoda, encontrou uma carteira de identidade. Jurema Santos, 42 anos, natural de São José dos Campos. Junto dela, um cartão de visita amassado chamou sua atenção. Leonardo Menezes, consultor financeiro internacional. Leonardo Menezes, seu ex-sócio, o homem que havia jurado vingança 5 anos atrás. Sentiu o sangue gelar nas veias. A teoria conspiratória que parecia absurda na noite anterior começava a ganhar contornos de realidade. Guardou o cartão no bolso, determinado a seguir aquela pista. Encontrou alguma coisa, moço? Perguntou Clarinha, sentada na beirada da cama, folheando seu caderno de desenhos. Talvez, respondeu Bernardo distraído. Seu olhar foi atraído para o caderno nas mãos da menina. O que você está desenhando? Clarinha virou o caderno para ele. A página mostrava o desenho de uma casa grande, muito parecida com a mansão de Bernardo, com uma família de 3 pessoas na frente. Um homem alto, uma mulher de cabelos longos e uma menina entre eles. Todos sorriam. Eu sonho com essa casa, disse ela com simplicidade. E com essas pessoas. Acho que são meus pais de verdade. Bernardo sentiu o coração disparar. O desenho, embora infantil, tinha detalhes impressionantes da fachada de sua mansão, incluindo as colunas neoclássicas e o jardim de inverno que Cecília tanto amava. Há quanto tempo você sonha com isso, Clarinha? Desde sempre. Tia Jurema diz que é bobagem, que eu invento coisas. Ela fica brava quando me vê desenhando a casa. Bernardo pegou o caderno com cuidado e folheou as páginas anteriores. Havia dezenas de desenhos similares. A mesma casa, as mesmas pessoas, sempre sorridentes. Em alguns aparecia também um cachorro, um Golden Retriever idêntico a Thor, o cão que a família tinha antes do acidente e que Bernardo havia doado para um amigo incapaz de lidar com mais uma lembrança dolorosa. Clarinha, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Você se importaria de me acompanhar em uma viagem hoje? Preciso ir a Taubaté resolver alguns assuntos e depois talvez passar em São José dos Campos. Poderíamos almoçar no caminho e depois tentar encontrar sua tia Jurema. A menina o encarou com aqueles olhos verdes que tanto o perturbavam. O senhor vai me levar para o orfanato de volta? Eu não quero voltar para lá. Não, não vou te levar para lá, garantiu Bernardo. Só quero conversar com algumas pessoas que podem nos ajudar a entender melhor sua situação. Ela assentiu, ainda desconfiada, mas disposta a acompanhá-lo. Recolheram suas poucas coisas, o caderno de desenhos, algumas roupas e uma pequena boneca de pano, única lembrança que Clarinha dizia ter de sua mãe verdadeira. Após explicarem a situação para Dona Neide e deixarem um número de contato caso Jurema reaparecesse, partiram para Taubaté.
Durante o trajeto pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, Bernardo observava Clarinha pelo canto do olho. A menina estava maravilhada com o carro luxuoso, tocando timidamente os botões do painel e ajustando o assento de couro. "Sabe, eu já andei num carro assim antes", comentou ela de repente. "É mesmo? Quando?" "Não me lembro direito, era pequena, mas sei que o carro era preto por dentro, como este, e tinha um cheiro bom." Ela aspirou profundamente, igual a esse cheiro. Bernardo engoliu em seco. O perfume automotivo que usava era o mesmo há mais de 10 anos, um produto importado que Cecília havia escolhido quando compraram seu primeiro carro de luxo. Chegaram ao Hospital São Francisco pouco depois do meio-dia. Bernardo deixou Clarinha na lanchonete do hospital, pedindo que ela o esperasse enquanto resolvia alguns assuntos. Prometeu não demorar mais que 1 hora. No departamento de registros médicos, sua influência como empresário conhecido e uma generosa contribuição para a ala pediátrica abriram portas que normalmente permaneceriam fechadas. Uma funcionária mais antiga, Márcia Oliveira, concordou em ajudá-lo a investigar os registros de 5 anos atrás. "Estamos procurando informações sobre uma menina chamada Clara Vasconcelos, que deu entrada aqui após um acidente na Serra, em 17 de novembro de 2020, explicou Bernardo. "Eu sou o pai dela." A mulher digitou as informações no sistema e franziu o senho ao ler os resultados. "É estranho", comentou. "O registro existe, mas está incompleto. A ficha médica mostra que ela deu entrada com traumatismo craniano grave e múltiplas fraturas. Mas não há registro de certidão de falecimento, embora o caso esteja marcado como falecido." "E o exame de DNA? Consta algo sobre isso?" Márcia verificou novamente. "Sim, foi solicitado um exame para confirmar a identidade, uma vez que a criança estava inconsciente e com o rosto bastante machucado. Mas vejo aqui que o procedimento foi cancelado mediante solicitação de um representante legal. Quem assinou esse cancelamento?" Ela hesitou, preocupada com a confidencialidade das informações. Bernardo insistiu, reiterando que era o pai da criança e que suspeitava de irregularidades. "Um momento, vou verificar nos arquivos físicos", disse Márcia, deixando a sala. Quando retornou, trazia uma pasta amarelada. "Aqui está. O cancelamento foi solicitado por um senhor Leonardo Menezes, que apresentou uma procuração assinada pelo senhor." Bernardo sentiu o coração disparar. "Há algum médico que ainda trabalhe aqui e que tenha atendido minha filha naquela noite?" "O Dr. Edmundo Rezende. Ele era o chefe da emergência na época e ainda trabalha aqui. Está de plantão hoje, por coincidência." Minutos depois, Bernardo estava face a face com o Dr. Edmundo, um senhor de cabelos brancos e expressão cansada, em uma pequena sala de reuniões. "Dr. Edmundo, sei que faz tempo, mas preciso que o senhor se lembre da noite de 17 de novembro de 2020. Uma menina de 2 anos, Clara Vasconcelos, deu entrada após um acidente na Serra." O médico ajustou os óculos pensativo. "Lembro vagamente. Foi um acidente grave. A mãe não resistiu, e a criança estava em estado crítico." "O senhor se lembra de ter declarado o falecimento dela?" Uma sombra de dúvida cruzou o rosto do médico. "Na verdade, não me lembro de ter assinado um atestado de óbito. Passei o caso para um colega quando meu plantão terminou. A menina ainda estava viva, embora em estado muito grave." "E o senhor se lembra de um homem chamado Leonardo Menezes, que apareceu representando a família?" O médico franziu o senho, fazendo um esforço de memória. "Sim, agora me lembro. Um homem bem vestido, muito seguro de si. Disse que era representante da família e que cuidaria de todos os trâmites para poupar o pai, que estava devastado. Achei um pouco estranho na época, mas ele tinha uma procuração e parecia realmente preocupado com o bem-estar emocional do pai." Bernardo sentiu uma onda de náusea. "Doutor, preciso ser direto. Há alguma possibilidade de que minha filha não tenha morrido naquela noite? De que houve algum tipo de manipulação nos registros?" O médico o encarou surpreso com a pergunta. "Por que o senhor está perguntando isso agora, depois de tanto tempo?" "Porque encontrei uma menina com a idade que Clara teria hoje, com características físicas idênticas, e que tem sonhos e lembranças de minha casa e minha família. Uma menina que estava vivendo com uma mulher que tem ligações com Leonardo Menezes." Dr. Edmundo empalideceu.
Senhor Vasconcelos, não quero lhe dar falsas esperanças, mas houve algo estranho naquela noite. Tivemos outro acidente quase simultâneo, com outra criança da mesma idade. As duas ficaram na mesma ala, ambas em estado grave. Quando retornei no dia seguinte, me informaram que sua filha não havia resistido, mas nunca vi o corpo pessoalmente nem assinei o atestado. E a outra criança? O que aconteceu com ela? Sobreviveu, mas como estava sem identificação e ninguém apareceu para reclamá-la, foi encaminhada para a adoção assim que se recuperou. Isso é tudo o que sei. Bernardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Todas as peças começavam a se encaixar em um quebra-cabeça macabro. Leonardo, movido por um desejo doentio de vingança, havia aproveitado a confusão daquela noite trágica para criar um plano perverso. Fazer Bernardo acreditar que sua filha estava morta, quando, na verdade, ela havia sobrevivido. Com o coração batendo acelerado e a mente fervilhando de possibilidades, Bernardo retornou à lanchonete do hospital, onde Clarinha o aguardava. A menina havia terminado seu lanche e desenhava tranquilamente em uma folha de papel que a atendente lhe dera. Ao vê-lo, seus olhos verdes se iluminaram de uma maneira que fez o empresário sentir um nó na garganta. "Demorei muito?" perguntou ele, tentando manter a voz firme. "Não", respondeu Clarinha, mostrando-lhe o desenho. Outra versão da casa, agora com mais detalhes, incluindo a fonte no jardim da frente. "Olha o que eu fiz." Bernardo examinou o desenho, impressionado com a precisão. A fonte de mármore italiano que Cecília havia encomendado era um elemento único da propriedade, instalado apenas 3 meses antes do acidente. Como Clarinha poderia desenhar algo tão específico se não tivesse realmente vivido lá? "Está muito bonito", disse ele, guardando o desenho com cuidado. "Vamos, ainda temos outro lugar para visitar." Durante o trajeto de Taubaté a São José dos Campos, Bernardo refletia sobre os próximos passos. Se suas suspeitas estivessem corretas, precisava de provas concretas antes de tomar qualquer atitude. Um teste de DNA seria o mais indicado, mas levaria tempo. Por enquanto, precisava descobrir mais sobre como Clarinha havia parado nos cuidados de Jurema e qual era exatamente a ligação dela com Leonardo. O orfanato Santa Clara era uma construção ampla e bem cuidada, cercada por árvores e com um playground colorido no centro do pátio. Diferente do que Bernardo imaginava, não parecia um lugar sombrio ou depressivo. Crianças brincavam sob a supervisão de monitores e o ambiente era limpo e organizado. Na recepção, foram atendidos por uma mulher de meia-idade com expressão serena. Bernardo explicou que estava procurando informações sobre Clarinha, que segundo ela mesma havia passado alguns anos naquela instituição. "Clarinha?" A recepcionista franziu o senho. "Temos várias crianças com esse nome ou apelido. Teria um sobrenome?" Bernardo hesitou. "Na verdade, não sei o sobrenome que ela usa atualmente. Ela está sob os cuidados de uma senhora chamada Jurema Santos, que a retirou daqui há cerca de 4 anos. A menção do nome Jurema fez a mulher erguer as sobrancelhas em reconhecimento. "Ah, sim, Jurema Santos." Ela digitou algo no computador. "Ela retirou a menina Clara Oliveira em 2021, com autorização judicial para guarda provisória. Não foi uma adoção formal." "Clara Oliveira", repetiu Bernardo. "Podem me dizer como ela chegou a este orfanato?" A recepcionista hesitou. "Preciso chamar a diretora para autorizar o acesso a essas informações. O senhor é parente da criança?" Bernardo fez uma pausa, decidindo ser sincero. "Acredito que sim. Tenho razões para suspeitar que houve uma troca de identidade e que essa menina pode ser minha filha biológica, Clara Vasconcelos." A mulher o olhou com desconfiança. "Um momento, por favor." Enquanto aguardavam, Clarinha observava o ambiente com curiosidade. "Eu morava aqui", disse ela em voz baixa. "Lembro das árvores e do escorregador azul." Minutos depois, foram conduzidos à sala da diretora, Irmã Conceição, uma freira de aproximadamente 60 anos, com olhos perspicazes por trás dos óculos de armação delicada. "Senhor Vasconcelos", cumprimentou ela após as apresentações, "entendo que o senhor está buscando informações sobre uma de nossas ex-internas." "Sim, irmã, esta é Clarinha", ele indicou a menina ao seu lado. "Ela me disse que viveu aqui até ser entregue aos cuidados de Jurema Santos." A freira olhou para a criança com atenção. "Sim, reconheço-a.
Clara Oliveira. Ela chegou a nós em dezembro de 2020, transferida do Hospital São Francisco, em Taubaté. Estava se recuperando de um grave acidente, sem identificação ou parentes conhecidos. Dezembro de 2020, repetiu Bernardo sentindo um calafrio. Era exatamente um mês após o acidente que havia levado sua esposa e, supostamente, sua filha. E quanto à guarda concedida a Jurema Santos, como isso aconteceu? Irmã Conceição ajustou os óculos desconfortável. Foi um processo um tanto incomum. Normalmente, guardas provisórias passam por um rigoroso processo de avaliação. No caso da senhora Santos, houve uma ordem judicial expedida rapidamente, com a justificativa de que ela era uma parente distante que acabara de descobrir sobre a criança. Quem intermediou esse processo? Havia algum advogado envolvido? A freira consultou uma pasta sobre sua mesa. Sim, um advogado chamado Renato Mendes representou a senhora Santos. Muito eficiente e conseguiu a guarda em tempo recorde. Renato Mendes. O nome não significava nada para Bernardo, mas suspeitava que fosse apenas um intermediário de Leonardo. Irmã, continuou Bernardo, tenho fortes razões para acreditar que houve uma troca deliberada de identidade. Que esta menina é, na verdade, minha filha Clara Vasconcelos, dada como morta após um acidente em novembro de 2020. A freira o olhou com espanto. Isso é uma acusação muito séria, Sr. Vasconcelos. Estou ciente e pretendo realizar um teste de DNA para confirmar. Mas gostaria de saber se existe algum pertence ou documento que tenha vindo com ela quando chegou aqui. Algo que possa ajudar a esclarecer sua verdadeira identidade. Irmã Conceição refletiu por um momento. Temos o protocolo de guardar os pertences pessoais das crianças que chegam aqui, por menores que sejam. No caso de Clara, havia pouquíssimas coisas. Ela abriu uma gaveta e retirou uma caixa de plástico transparente. Isto é tudo que veio com ela do hospital. Dentro da caixa, havia uma camisola hospitalar infantil, um par de meias pequenas e, embrulhada em um lenço, uma pulseira de prata com um pingente de borboleta. Bernardo sentiu o mundo parar. Era a pulseira de Clara, a mesma que ele havia reconhecido no hospital, no pulso que acreditava ser de sua filha morta. A pulseira que Cecília havia mandado fazer especialmente para o 2º aniversário da filha, com uma inscrição no verso do pingente. Com mãos trêmulas, ele pegou a joia delicada, virou o pequeno pingente e lá estava, gravado em letras minúsculas. Para Clara, nosso raio de sol, mamãe e papai. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto uma certeza se formava em seu coração. Esta menina sentada calmamente ao seu lado era realmente sua filha. Posso ficar com isto? Perguntou a freira, a voz embargada pela emoção. Tecnicamente, esses pertences pertencem à criança, respondeu Irmã Conceição, comovida com a cena. Mas dado o contexto, e se ela concordar? Todos olharam para Clarinha, que observava a pulseira com um misto de curiosidade e familiaridade. Essa era minha? Perguntou ela, tocando o pingente de borboleta com delicadeza. Sim, respondeu Bernardo, lutando para manter a compostura. Foi um presente de aniversário. Você a usava todos os dias. A menina franziu o senho, como se tentasse acessar uma memória distante. Mamãe dizia que eu era como uma borboleta, livre e bonita. Bernardo não conseguiu mais conter as lágrimas. Aquelas eram exatamente as palavras que Cecília usava. No caminho de volta a Campos do Jordão, Bernardo ligou para seu advogado de confiança, Paulo Monteiro, relatando toda a situação e pedindo que iniciasse imediatamente os procedimentos legais para realizar um teste de DNA e reverter a suposta morte de Clara nos registros oficiais. Vou precisar também de um mandado para rastrear Jurema Santos e Leonardo Menezes, explicou. Tenho razões para acreditar que eles conspiraram para sequestrar minha filha e fazê-la passar por morta. Paulo ouviu atentamente, fazendo anotações. Isso é muito grave, Bernardo. Vou acionar meus contatos na Polícia Federal e no Judiciário, mas preciso te alertar. Mesmo com um resultado positivo de DNA, o processo legal pode ser complicado e demorado. Não importa quanto tempo leve, respondeu Bernardo determinado. Já perdi 5 anos, não vou perder nem mais um dia. Ao chegar em casa, Bernardo foi surpreendido por um carro estacionado em frente à mansão.
um Mercedes-Benz prateado que ele reconheceu imediatamente. Era de Vanessa Monteiro, sua atual esposa. Vanessa e Bernardo haviam se casado há pouco mais de um ano, após um breve namoro. Ela era uma arquiteta bem-sucedida, 20 anos mais jovem que ele, que Bernardo conhecera durante a reforma de seu escritório em São Paulo. O casamento, embora baseado em respeito mútuo, tinha mais de conveniência do que de amor, pelo menos da parte dele. Vanessa lhe oferecera companhia e uma aparência de normalidade após anos de reclusão, e ele lhe proporcionava status social e estabilidade financeira. Ela raramente vinha à casa de Campos do Jordão, preferindo o apartamento do casal em São Paulo, mais próximo de seu escritório de arquitetura. Sua presença inesperada não era um bom sinal. "Lembra que te falei sobre minha esposa?", disse Bernardo a Clarinha, que o olhava com apreensão. "Ela está aqui. Não se preocupe, vou explicar tudo a ela." Entraram na casa e encontraram Vanessa no living, impecavelmente vestida com um tailleur cinza e saltos altos, uma taça de vinho tinto na mão. Seus olhos castanhos, frios e calculistas avaliaram Clarinha de cima a baixo antes de se voltarem para Bernardo. "Não sabia que tínhamos visitas", disse ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Quem é essa adorável menininha?" Bernardo respirou fundo. "Vanessa, esta é Clarinha, ela... Bem, acredito que ela seja minha filha, Clara." O sorriso de Vanessa congelou. "Sua filha? Aquela que morreu no acidente? Bernardo, você enlouqueceu?" "É uma longa história", respondeu ele, mantendo a calma. "Há evidências de que houve uma troca de identidade no hospital. Clara não morreu naquele acidente." Vanessa riu, um som frio e descrente. "Evidências? Que tipo de evidências? O fato de que essa menina tem olhos verdes como milhares de outras crianças? Bernardo, querido, entendo sua dor, mas isso é delirante." "Não é delírio", rebateu ele, irritado com o tom condescendente. "Falei com médicos, vi registros, encontrei a pulseira de Clara. E estamos esperando o resultado de um teste de DNA que vai confirmar tudo." Vanessa colocou a taça sobre a mesa de centro com um movimento brusco. "Teste de DNA? Você já foi tão longe nessa loucura e nem pensou em me consultar antes?" "É minha filha, Vanessa. Não preciso de permissão para confirmar isso." "E o que pretende fazer se esse teste der positivo? Trazer uma criança de rua para morar conosco? Arruinar nossa vida e nossos planos por causa de um fantasma do passado?" Clarinha, que até então estivera em silêncio, encolheu-se visivelmente diante das palavras duras. Bernardo colocou a mão protetoramente sobre o ombro da menina. "Clarinha não é uma criança de rua. Ela é minha filha, e esta casa é dela tanto quanto minha. E quanto aos nossos planos, talvez precisemos reavaliá-los à luz dessa nova realidade." Vanessa estreitou os olhos, sua expressão endurecendo. "Vejo que já tomou sua decisão, sem nem mesmo esperar a confirmação desse teste. Mas lembre-se do nosso acordo pré-nupcial, Bernardo. Eu tenho direitos, e não vou abrir mão deles por causa de um surto de paternidade tardia." Com isso, ela pegou sua bolsa de grife e saiu em direção à porta, parando apenas para lançar um último olhar gélido para Clarinha. "Boa sorte com seu novo papai, querida. Espero que ele não se canse de você quando perceber que você não é quem ele pensa que é." A porta bateu com força, deixando um silêncio pesado na sala. Clarinha olhou para Bernardo, seus olhos verdes marejados. "Ela não gosta de mim", constatou, com uma maturidade dolorosa para sua idade. Bernardo se ajoelhou para ficar na altura dela. "Não é questão de gostar ou não. Ela só está surpresa e confusa. Vai levar um tempo para ela entender, assim como levou para mim." "E se eu não for mesmo sua filha?", perguntou Clarinha, verbalizando o medo que pairava entre eles. "E se o teste disser que não?" Bernardo pensou por um momento. Mesmo após tudo o que descobrira, ainda existia essa possibilidade. Mas olhando para aqueles olhos verdes, para aquele rostinho que tanto se parecia com o de Cecília, ele sabia no fundo de seu coração que não haveria outro resultado possível. "Então resolveremos isso juntos", respondeu com suavidade. "Mas não importa o que o teste diga, Clarinha. Você não está mais sozinha, isso eu prometo." Os dias seguintes transcorreram em uma estranha mistura de tensão e descobertas. Enquanto aguardavam os resultados do teste de DNA, Bernardo e Clarinha começaram a estabelecer uma rotina.
Cada manhã trazia um novo momento de reconexão, pequenas fagulhas de uma relação que havia sido brutalmente interrompida 5 anos antes. Na primeira manhã, após a partida tempestuosa de Vanessa, Bernardo encontrou Clarinha explorando timidamente o sótão da mansão. Entre caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis, a menina havia descoberto um baú antigo que continha brinquedos e roupas que um dia haviam pertencido à filha que Bernardo acreditara ter perdido. "Posso abrir?" perguntou ela, apontando para o baú de madeira entalhada. Bernardo hesitou por um instante. Aquele baú guardava memórias que ele havia tentado sepultar durante anos. Mas agora, olhando para os olhos curiosos e inocentes de Clarinha, percebeu que talvez fosse hora de ressuscitar aquelas lembranças. "Claro", respondeu, ajoelhando-se ao lado dela. "Vamos ver o que tem aí dentro." Juntos abriram o baú. No topo estava um ursinho de pelúcia marrom com um laço vermelho no pescoço. Clarinha o pegou com cuidado, como se reconhecesse o objeto. "Pitoco", murmurou ela, surpreendendo Bernardo. "Como você sabe o nome dele?" perguntou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Clarinha franziu o senho, confusa com sua própria resposta. "Não sei. O nome veio na minha cabeça. Está errado?" "Não", respondeu Bernardo emocionado. "Está absolutamente certo. Você o chamava assim porque não conseguia dizer Titico, que era o nome que sua mãe havia dado ao urso." A menina abraçou o bichinho com força, fechando os olhos como se tentasse capturar uma memória fugaz. Continuaram a explorar o conteúdo do baú. Livros infantis, blocos de montar, uma boneca de pano feita artesanalmente por Cecília e, no fundo, um álbum de fotografias. Bernardo pegou o álbum com mãos trêmulas. Havia anos que não olhava aquelas fotos. Abriu-o cuidadosamente, revelando imagens da vida que tivera antes. Cecília grávida, radiante. Clara recém-nascida nos braços da mãe. Seu primeiro aniversário com o rostinho lambuzado de bolo. Os 3 na praia, construindo castelos de areia. Clarinha observava as imagens com fascínio, ocasionalmente apontando para uma foto e fazendo comentários surpreendentes. "Essa praia tem conchinhas roxas", ou "a vovó fazia bolo de cenoura com chocolate por cima." Detalhes específicos que ela não teria como saber, a menos que realmente fosse Clara. No dia seguinte, Bernardo levou Clarinha ao quarto que havia sido de Clara. A porta permanecera fechada por 5 anos, o cômodo preservado exatamente como estava antes do acidente. Com o coração batendo forte, girou a maçaneta e acendeu a luz. O quarto, decorado em tons de verde e amarelo, estava impecavelmente limpo graças aos cuidados de Dona Zuleide, que sempre insistira em manter o espaço em ordem, mesmo contra os desejos iniciais de Bernardo. A cama com dossel tinha uma colcha com estampa de borboletas. Prateleiras exibiam livros infantis e pequenos brinquedos. Uma mesa baixa no canto tinha materiais de desenho organizados cuidadosamente. Clarinha entrou no quarto lentamente, seus olhos percorrendo cada detalhe. Sem hesitar, caminhou até a estante e pegou um livro específico. A Menina e a Borboleta. Uma história sobre uma criança que faz amizade com uma borboleta mágica. "Esse era meu favorito", disse ela, acariciando a capa ilustrada. A borboleta se chamava Lila e levava a menina para voar sobre as nuvens. Bernardo sentiu lágrimas nos olhos. Era de fato o livro favorito de Clara, que pedia para ouvi-lo todas as noites antes de dormir. Um livro raro, escrito por uma autora local de Campos do Jordão e não disponível em livrarias comuns. Enquanto Clarinha redescobria o quarto, Bernardo recebeu uma ligação de seu advogado, Paulo Monteiro. "Bernardo, tenho notícias", disse Paulo em tom grave. "Conseguimos localizar Jurema Santos. Ela foi detida ontem à noite em São José dos Campos, tentando sacar dinheiro com documentos falsos. E quanto a Leonardo, alguma pista do paradeiro dele? Nada concreto ainda, mas Jurema concordou em colaborar em troca de redução de pena. Segundo ela, Leonardo planejou tudo meticulosamente. Após ser expulso da empresa, ele jurou arruinar sua vida, não apenas financeiramente, mas emocionalmente." Bernardo sentiu uma onda de raiva. Então ele aproveitou o acidente, um acidente real, para executar sua vingança? Exatamente. Quando soube do acidente envolvendo Cecília e Clara, ele viu a oportunidade perfeita. Usando a procuração que você assinou em estado de choque,
ele manipulou os registros hospitalares e subornou um funcionário para fazer a troca de identificação entre Clara e outra criança que havia realmente morrido em um acidente separado na mesma noite. E Jurema, qual é o papel dela nisso tudo? Ela é prima de segundo grau de Leonardo. Trabalhava como assistente social em São José dos Campos. Foi ela quem intermediou a colocação de Clara no orfanato. E, posteriormente, conseguiu a guarda provisória da menina. Leonardo pagava a ela mensalmente para manter Clara longe de você, vivendo em condições precárias, como parte de sua vingança pessoal. A revelação fez o sangue de Bernardo ferver. Como alguém poderia ser tão cruel a ponto de usar uma criança inocente em um plano de vingança? Não bastava tê-lo feito acreditar que sua filha estava morta. Leonardo quis garantir que ela crescesse sem amor, sem conforto, privada de sua verdadeira identidade e herança. Paulo, quero que use todos os recursos disponíveis para encontrar Leonardo, disse Bernardo com determinação. Não importa o custo, ele precisa pagar pelo que fez. Estamos trabalhando nisso. A Polícia Federal já emitiu um alerta em todos os aeroportos e fronteiras. Quanto aos resultados do DNA, o laboratório prometeu prioridade máxima. Devemos ter uma resposta em 3 dias, no máximo. 3 dias. 72 horas que pareceriam uma eternidade. Na tarde do segundo dia, enquanto Clarinha desenhava tranquilamente no jardim de inverno, a campainha soou novamente. Era Vanessa, acompanhada de um homem de terno que Bernardo reconheceu como Gustavo Bueno, um dos advogados mais caros e impiedosos de São Paulo. Precisamos conversar, anunciou Vanessa, entrando sem esperar convite. Seu olhar percorreu a sala, detendo-se nos brinquedos de Clarinha espalhados sobre o tapete persa. Vejo que a situação já se tornou permanente. Vanessa, não é um bom momento, respondeu Bernardo tenso. Podemos discutir isso em outra ocasião? Receio que não, interveio o advogado, tirando uma pasta de sua maleta. Senhora Vasconcelos deseja formalizar algumas questões urgentes. Bernardo suspirou, pedindo à dona Zuleide, que havia retornado ao trabalho regularmente, que levasse Clarinha para tomar um lanche na cozinha. O que você quer, Vanessa? Perguntou assim que a menina saiu da sala. Proteger meus direitos, respondeu ela friamente. Nosso acordo pré-nupcial é muito claro quanto à divisão de bens em caso de divórcio. No entanto, não prevê a situação de um herdeiro ressuscitado aparecer do nada. Clarinha é minha filha biológica, rebateu Bernardo. O teste de DNA vai confirmar isso em alguns dias. E se confirmar, o que muda? Questionou Vanessa com um sorriso frio. O fato é que, legalmente, Clara Vasconcelos está morta. Esta menina, seja quem for, não tem direito automático à sua herança. O advogado pigarreou. O que minha cliente propõe é um adendo ao acordo pré-nupcial, garantindo que, mesmo em caso de confirmação do parentesco biológico, a criança não terá direito a mais de 30% dos bens que o senhor vier a adquirir a partir de agora, preservando assim os direitos da senhora Vasconcelos conforme o acordo original. Bernardo encarou os dois, incrédulo. Você está preocupada com dinheiro, Vanessa? É isso? Minha filha passa 5 anos acreditando ser órfã, vivendo na miséria. E sua principal preocupação é quanto ela vai herdar. Não se trata apenas de dinheiro, respondeu Vanessa, ajustando nervosamente o bracelete de ouro em seu pulso. É sobre nossa vida, nossos planos. Você prometeu que deixaríamos o passado para trás, que construiríamos algo novo juntos, e agora quer jogar tudo fora por causa de uma criança que pode nem ser quem você pensa que é. Nossos planos? Que planos, Vanessa? Você passa mais tempo em São Paulo que aqui. Nosso casamento tem sido uma fachada desde o início, e ambos sabemos disso. As palavras atingiram Vanessa como um tapa. Seu rosto elegante se contorceu em uma expressão de fúria contida. Está terminando comigo, Bernardo? Por causa dela? Estou escolhendo minha filha, respondeu ele com tranquilidade. Se isso significa o fim do nosso casamento, que seja. Vanessa riu, um som amargo e vazio. Você vai se arrepender. Quando o teste der negativo e você perceber que jogou fora um casamento estável por uma fantasia, vai me implorar para voltar. Se o teste der negativo, respondeu Bernardo, ainda assim terei feito a escolha certa. Porque percebi que não amo você, Vanessa. Talvez nunca tenha amado. E Clarinha, seja ela minha filha biológica ou não,
merece um lar e uma família verdadeira. O advogado, visivelmente desconfortável com o rumo da conversa, tossiu discretamente. Senhor Vasconcelos, sugiro que considere cuidadosamente sua posição. Um divórcio litigioso pode ser desgastante e... Pode parar por aí, doutor, interrompeu Bernardo. Meu advogado entrará em contato para discutir os termos do divórcio. Quanto ao adendo proposto, pode rasgar. Não assinarei. Vanessa pegou sua bolsa, trêmula de raiva. Isso não vai ficar assim, Bernardo. Tenho provas de que você não está em seu estado mental normal. Vou contestar judicialmente qualquer tentativa de reconhecimento dessa menina como sua herdeira. Faça o que achar melhor, respondeu ele, abrindo a porta para que saíssem. Mas saiba que não é mais bem-vinda nesta casa. Após a saída tempestuosa de Vanessa, Bernardo encontrou Clarinha na cozinha, brincando com farinha de trigo enquanto Dona Zuleide preparava biscoitos. A cena doméstica e aconchegante contrastava drasticamente com a tensão dos minutos anteriores. A moça bonita foi embora? Perguntou a menina, com as mãos e o rosto salpicados de branco. Foi, respondeu Bernardo, sentando-se ao lado dela. E acho que não vai voltar. Por minha causa? A preocupação em sua voz era palpável. Não, Clarinha. Por minha causa, porque finalmente entendi o que é realmente importante na vida. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, Bernardo entrou no quarto que havia sido de Clara e sentou-se na poltrona ao lado da cama, onde tantas vezes havia lido histórias para a filha antes de dormir. Clarinha, já de pijama, um conjunto novo que Dona Zuleide havia comprado naquela tarde, subiu na cama e, sem que ele precisasse sugerir, estendeu-lhe o livro A Menina e a Borboleta. Lê para mim, por favor. Bernardo pegou o livro sentindo o peso familiar em suas mãos. Abriu na primeira página e começou a ler, sua voz embargada pela emoção. Clarinha escutava atentamente, seus olhos verdes brilhando à luz do abajur. E a borboleta disse: Não tenha medo de voar, pequena. Suas asas são mais fortes do que você imagina. Quando terminou a história, percebeu que Clarinha havia adormecido, abraçada ao ursinho Pitoco. Ficou ali observando-a por um longo tempo, maravilhado com a segunda chance que a vida lhe havia dado. Independentemente do que o teste de DNA revelasse, embora em seu coração não houvesse mais dúvidas, ele havia encontrado um novo propósito. Na manhã do terceiro dia, Bernardo acordou com o toque do celular. Era Paulo, seu advogado. Os resultados chegaram, anunciou sem preâmbulos. Bernardo sentiu o coração disparar. E então? Positivo, Bernardo. Compatibilidade de 99,9998%. Clarinha é sua filha biológica, Clara Vasconcelos. Mesmo já esperando esse resultado, a confirmação oficial atingiu Bernardo como uma onda poderosa. Lágrimas de alegria e alívio escorreram por seu rosto, enquanto ele murmurava agradecimentos incoerentes ao advogado. Já dei entrada nos procedimentos para retificar o atestado de óbito e restabelecer legalmente a identidade de Clara, continuou Paulo. Vai levar algum tempo, mas com esse resultado de DNA é apenas uma questão burocrática. E quanto a Leonardo, alguma notícia? Ainda não, mas a Polícia Federal estreitou o cerco. É questão de tempo até encontrá-lo. Após desligar, Bernardo foi até o quarto de Clarinha. Não Clara, sua Clara, que agora poderia chamar novamente pelo seu verdadeiro nome, e encontrou-a ainda adormecida, o sol matinal filtrando-se através das cortinas finas e criando um halo dourado ao redor de seus cabelos castanhos. As semanas seguintes trouxeram uma série de adaptações e desafios. Confirmada a identidade de Clara, Bernardo iniciou o processo legal para anular o atestado de óbito e restaurar oficialmente sua filha aos registros dos vivos. Um procedimento tão raro que muitos dos funcionários do cartório olhavam para os documentos com espanto, como se estivessem diante de um milagre burocrático. Paulo Monteiro, o advogado, montou um gabinete improvisado na mansão de Campos do Jordão para acompanhar de perto o caso. Uma equipe de investigadores particulares, contratada a peso de ouro, rastreava os passos de Leonardo Menezes pelos 4 cantos do mundo. Segundo as últimas informações, ele havia sido visto em Lisboa 2 meses antes, mas desde então
Seu rastro havia desaparecido. Jurema Santos, em troca de um acordo de delação premiada, revelou detalhes adicionais do esquema. Leonardo havia planejado tudo meticulosamente após ser expulso da BV Systems. O acidente de Cecília e Clara foi uma terrível coincidência que ele transformou em oportunidade. Ao saber do ocorrido, imediatamente falsificou a procuração e usou seus contatos no hospital para fazer a troca de identidade entre Clara, que havia sobrevivido, e outra criança, vítima de um acidente diferente na mesma noite, que não resistiu aos ferimentos. O plano original era apenas fazer você acreditar que sua filha estava morta, explicou Paulo a Bernardo, enquanto revisavam as declarações de Jurema. Mas depois, Leonardo decidiu que seria mais cruel deixá-la viva, porém longe de você e em condições precárias. Uma forma de punir tanto você quanto a menina por sua traição, como ele chamava a denúncia que você fez contra ele na empresa. Bernardo sentiu uma mistura de náusea e fúria ao ouvir os detalhes. Como alguém pode ser tão monstruoso a ponto de usar uma criança inocente como instrumento de vingança? O rancor pode transformar pessoas, respondeu Paulo solenemente. Mas o importante agora é que Clara está de volta sã e salva. De fato, a pequena Clara, que ainda preferia ser chamada de Clarinha, adaptava-se surpreendentemente bem à sua nova realidade. A princípio, Bernardo temeu que a transição brusca de uma vida de privações para o luxo da mansão pudesse confundi-la ou até mesmo assustá-la. Mas a menina demonstrava uma resiliência admirável, como se estivesse finalmente retornando ao lugar ao qual sempre pertenceu. Dona Zuleide, a governanta, tornou-se uma presença constante e afetuosa, assumindo informalmente o papel de avó que Clarinha nunca conhecera. As duas passavam horas na cozinha, preparando biscoitos e bolos, ou no jardim, cuidando das flores que voltavam a colorir a propriedade após anos de abandono. Uma psicóloga infantil, doutora Luciana Prado, visitava a mansão 3 vezes por semana para sessões com Clarinha. Segundo ela, a menina apresentava um caso fascinante de memória traumática reprimida. O cérebro humano tem mecanismos incríveis de autopreservação, explicou a doutora a Bernardo após uma das sessões. Clarinha era muito pequena quando sofreu o acidente e depois foi submetida a um ambiente de negligência e privação afetiva. Como forma de proteção, seu cérebro arquivou as memórias de sua vida anterior em um compartimento separado de sua consciência. Mas ela tem flashbacks, reconhece coisas. Exatamente. Essas memórias não foram apagadas, apenas desconectadas temporariamente. Agora, em um ambiente seguro e cercada de estímulos familiares, essas conexões estão sendo gradualmente reestabelecidas. A prova mais evidente desse processo eram os desenhos que Clarinha produzia diariamente. Se antes eles mostravam apenas a casa e a família de maneira genérica, agora incorporavam detalhes cada vez mais específicos. O gazebo no Jardim dos Fundos, o quarto de Cecília com as cortinas de seda azul, a sala de música com o piano de cauda que ninguém mais tocava. Em um desses desenhos particularmente detalhado, Clarinha representou o dia do acidente. Um carro na estrada sinuosa da serra, a chuva, a neblina, as luzes de um caminhão se aproximando. No canto inferior, desenhou a si mesma no banco traseiro, abraçando o ursinho Pitoco, enquanto uma figura feminina, presumivelmente Cecília, tentava desviar o veículo. Quando Bernardo viu esse desenho, não conseguiu conter as lágrimas. Era a primeira vez que Clarinha expressava conscientemente uma memória direta do acidente. A doutora Luciana considerou isso um marco importante no processo terapêutico da menina. Ela está processando o trauma, dando forma ao que antes era apenas uma sensação difusa de perda e medo, explicou a psicóloga. É doloroso, mas necessário para a cura completa. Enquanto Clara avançava em seu processo de cura emocional, uma nova batalha se anunciava no horizonte. Vanessa, conforme prometera, entrou com uma ação judicial contestando a inclusão de Clara como herdeira legítima de Bernardo e, mais grave ainda, questionando a própria sanidade mental do empresário. Ela alega que você está sob efeito de um delírio de reencontro, explicou Paulo, mostrando a petição inicial do processo. Segundo a argumentação de seus advogados, você nunca superou adequadamente o luto pela perda da filha.
e agora projetou essa dor em uma criança qualquer que apresenta vaga semelhança física com Clara. Mas o teste de DNA, eles estão questionando a validade do exame, insinuando que pode ter havido manipulação das amostras. É um argumento frágil, mas suficiente para arrastar o processo por meses, talvez anos. Bernardo sentiu o cansaço pesar sobre seus ombros. Quando imaginava que o pesadelo havia terminado, surgiam novos obstáculos. O que Vanessa realmente quer com isso? Ela sabe que é uma batalha perdida. Paulo ajustou os óculos pensativo. Na minha experiência, raramente se trata apenas de dinheiro. Há uma questão de orgulho ferido, de controle. Ela se sente rejeitada, substituída por uma criança. E talvez realmente acredite que está te protegendo de ti mesmo. Bernardo riu, um som amargo e cansado. Protegendo. Ela está tentando me separar da minha filha, que já perdeu 5 anos de sua vida por causa de uma vingança doentia. Tecnicamente, ela está tentando proteger a divisão de bens estabelecida no acordo pré-nupcial. Na versão dela, você está sendo manipulado emocionalmente, e isso afetaria sua capacidade de tomar decisões financeiras racionais. Irracional seria abandonar minha filha por causa de um contrato, rebateu Bernardo, irritado. Faça o que for preciso, Paulo. Contrate os melhores especialistas. Compre o melhor laboratório do país para refazer o exame. Chame a imprensa se necessário, mas não vou permitir que Vanessa transforme esse milagre em outra tragédia. Paulo assentiu, compreensivo. Estou 2 passos à frente. Já contratei 3 laboratórios independentes para novos testes, todos com cadeia de custódia impecável. Também estou montando um dossiê completo sobre o caso, com todas as provas da conspiração de Leonardo. E quanto à imprensa? Não, interrompeu Bernardo. A imprensa só em último caso. Não quero expor Clarinha a esse circo midiático. Ela já passou por traumas demais. Naquela noite, após colocar Clarinha para dormir, Bernardo sentou-se na varanda com uma taça de vinho, contemplando as luzes distantes da cidade. O inverno começava a dar lugar à primavera, e os primeiros botões apareciam nos jardins recém-restaurados da mansão. Um barulho de motor chamou sua atenção. Um carro desconhecido se aproximava pelo caminho de entrada, os faróis cortando a escuridão. Alarmado, pois não esperava visitas àquela hora, Bernardo levantou-se, tenso. O veículo estacionou, e uma figura masculina emergiu. Paulo, com uma expressão que misturava excitação e apreensão. "Paulo, o que houve?" perguntou Bernardo, descendo os degraus da varanda para recebê-lo. "Encontraram Leonardo", anunciou o advogado sem rodeios. A Interpol o deteve há 2 horas em um hotel em Valência, Espanha. Bernardo sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. "Tem certeza? É realmente ele?" "Absoluta. Estava usando um passaporte falso com o nome de Ricardo Mendes, mas as impressões digitais confirmaram. É Leonardo." Uma mistura complexa de emoções tomou conta de Bernardo. Alívio, raiva, ansiedade e, finalmente, uma estranha sensação de paz. O homem que havia roubado 5 anos da vida de sua filha, e da sua, finalmente enfrentaria a justiça. "Qual é o próximo passo?" perguntou, retornando à varanda e indicando uma cadeira para Paulo. "Processo de extradição. Pode levar algumas semanas, mas não há dúvida de que será aprovado. Os crimes dele são graves: falsificação de documentos, sequestro, fraude, obstrução da justiça. Quero estar lá quando ele chegar ao Brasil", declarou Bernardo. "Quero olhar nos olhos dele e perguntar como pôde fazer isso com uma criança inocente." Paulo fez um gesto apaziguador. "Entendo seu sentimento, mas não acho prudente. Você é a vítima e o principal testemunha. Qualquer contato direto com Leonardo poderia ser usado pela defesa para alegar parcialidade ou até intimidação." Bernardo suspirou, reconhecendo a sensatez do conselho. "Você tem razão. O importante é que ele pague pelo que fez." "E vai pagar", garantiu Paulo. "As provas são esmagadoras. Com a colaboração de Jurema e os documentos que encontramos, não há como ele escapar de uma condenação pesada." Enquanto conversavam sobre os detalhes legais do caso, uma pequena figura apareceu na porta da varanda. Clarinha, em seu pijama de borboletas, com Pitoco firmemente abraçado contra o peito. "Papai", chamou ela sonolenta. Ouvi vozes.
Era a primeira vez que ela o chamava de papai espontaneamente, sem hesitação ou confusão. O coração de Bernardo inchou de emoção. "Está tudo bem, meu amor", respondeu, levantando-se para pegá-la no colo. "É só o tio Paulo com algumas notícias boas. Vamos voltar para a cama?" Paulo observou a cena com um sorriso discreto, comovido pela transformação que via em seu amigo. O Bernardo de antes, amargurado, isolado, consumido pela dor, havia dado lugar a um homem renovado, com propósito e energia. E tudo por causa de uma pequena menina de olhos verdes que, contra todas as probabilidades, havia encontrado o caminho de volta para casa. No dia seguinte, a batalha legal contra Vanessa ganhou um novo capítulo. Cansada das manobras jurídicas e temendo que a prisão de Leonardo enfraquecesse ainda mais sua posição, ela propôs um acordo. Ela está disposta a retirar o questionamento sobre a identidade de Clara e sua capacidade mental, explicou Paulo, mostrando o documento enviado pelos advogados dela, em troca de uma compensação financeira adequada e a garantia de que a inclusão de Clara como herdeira não afetará a parcela, que lhe caberia no acordo pré-nupcial. Bernardo estudou a proposta, pensativo. Traduzindo, ela quer dinheiro para parar de nos incomodar. Essencialmente, sim. É um valor considerável, mas menor do que você gastaria com advogados se o processo se arrastar por anos. Após alguns minutos de reflexão, Bernardo tomou sua decisão. Aceito com uma condição. Quero que o acordo inclua uma cláusula de confidencialidade perpétua. Vanessa nunca poderá falar publicamente sobre Clara, sobre nossa relação ou sobre este caso. Se quebrar esse silêncio, perderá direito a tudo. Paulo sorriu, admirado com a astúcia do amigo. Excelente ideia. Vou redigir o acordo e enviar ainda hoje. Com essa resolução, Bernardo sentiu que mais um capítulo doloroso se fechava. Vanessa não era a vilã principal dessa história. Esse papel pertencia inequivocamente a Leonardo, mas sua ganância e frieza haviam adicionado sofrimento desnecessário em um momento já difícil. Enquanto Paulo partia para finalizar os detalhes do acordo, Bernardo encontrou Clarinha no jardim, ajudando Dona Zuleide a plantar flores em um canteiro recém-preparado. A menina tinha terra nas mãos e no rosto, mas parecia radiante de felicidade. "Olha, papai!" exclamou ela, apontando para as mudas alinhadas no solo escuro. "Estamos plantando margaridas e girassóis. A Dona Zuleide disse que no verão vai ficar tudo colorido." "Vai ficar lindo", concordou Bernardo, sentando-se na grama ao lado dela. "Clarinha, quer dizer, Clara, tenho uma pergunta importante para te fazer." A menina o olhou com curiosidade. "O que foi? Você está feliz aqui? Comigo? Com a Dona Zuleide? Nesta casa?" Clarinha considerou a pergunta com seriedade, como se pesasse cada palavra de sua resposta. Finalmente, com a sabedoria surpreendente que às vezes demonstrava, disse: "Eu sempre sonhei com esta casa, papai, mesmo quando não sabia que era real. Sonhava com você, com a mamãe, com tudo isso." Ela fez um gesto amplo, abrangendo o jardim e a mansão. "Antes, eu achava que eram só sonhos. Agora sei que eram lembranças. E sim, estou feliz, porque finalmente estou em casa." Bernardo a abraçou com força, sentindo as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. Naquele momento, sob o sol morno da primavera que nascia, todas as dores, todas as lutas, todos os anos perdidos, pareciam um preço pequeno a pagar pela alegria infinita de ter sua filha de volta. Um ano se passou desde que Clarinha reencontrou seu verdadeiro lar. As estações completaram seu ciclo, transformando os jardins da mansão em campos do Jordão. Os tons dourados do outono deram lugar ao frio cinzento do inverno, que depois cedeu espaço à explosão de cores da primavera e, finalmente, ao calor vibrante do verão. Em uma tarde ensolarada de novembro, exatamente 6 anos após o trágico acidente que separara pai e filha, a mansão dos Vasconcelos estava irreconhecível. Bandeirolas coloridas pendiam entre as árvores do jardim. Mesas decoradas com toalhas alegres se espalhavam pelo gramado impecavelmente aparado, e um bolo de 3 andares com cobertura de chocolate e decoração de borboletas ocupava o lugar de honra em uma mesa central. Era o primeiro aniversário de Clarinha, agora oficialmente Clara novamente, desde seu retorno. Bernardo havia insistido em uma celebração especial.
não apenas para marcar seus 8 anos de vida, mas para simbolizar o renascimento de ambos. Não acha que está exagerando um pouco? Brincou Paulo Monteiro, observando os preparativos elaborados enquanto saboreava uma taça de champanhe. Parece mais um casamento do que um aniversário infantil. Bernardo sorriu, sem se importar com a provocação do amigo. Estamos compensando 5 festas perdidas. Tenho todo o direito de exagerar. O advogado assentiu, compreensivo. Nos últimos meses, acompanhara de perto a transformação completa de Bernardo. De um homem amargurado e recluso a um pai dedicado e cheio de vida. A mansão, antes um mausoléu de lembranças dolorosas, agora transbordava de vida e alegria. Como está o processo contra Leonardo? Perguntou Bernardo, ajustando a decoração de uma das mesas. Encaminhando-se para o final. A extradição foi concluída há 3 meses, como você sabe, e ele está detido aguardando o julgamento. Com todas as provas que reunimos e a confissão de Jurema, a condenação é praticamente certa. Bernardo assentiu, satisfeito. A justiça, embora tardia, finalmente alcançaria o homem que quase destruíra sua vida por vingança. Após ser extraditado da Espanha, Leonardo Menezes havia tentado negar tudo, mas diante do volume de evidências, sua defesa se concentrava agora em diminuir a pena, alegando problemas psicológicos. E Jurema? Alguma notícia? Cumpre prisão domiciliar e serviços comunitários, conforme o acordo de delação. Ironicamente, está trabalhando como auxiliar no mesmo orfanato onde Clara esteve. Um silêncio pensativo se estabeleceu entre os 2 homens, interrompido pela chegada de Dona Zuleide, agora oficialmente contratada como governanta em tempo integral da mansão. Seu Bernardo, os convidados estão chegando e a aniversariante está quase pronta. Bernardo agradeceu e dirigiu-se à casa. No caminho, observou os carros que começavam a estacionar na entrada. Famílias com crianças, colegas de Clara da escola particular, onde ela havia ingressado recentemente, alguns amigos próximos de Bernardo, que haviam retornado à sua vida após anos de isolamento. Ao entrar no quarto da filha, encontrou-a sentada na penteadeira, enquanto uma cabeleireira finalizava um penteado elaborado com tranças e pequenas flores naturais. Clara usava um vestido azul claro com detalhes em prata, escolhido por ela mesma durante uma viagem de compras a São Paulo. Você está linda, princesa, disse Bernardo, encostando-se no batente da porta. Clara virou-se, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Obrigada, papai. Você acha que a mamãe ia gostar do meu vestido? A menção a Cecília não era mais rara nos diálogos entre eles. Com a ajuda da terapia e o apoio constante de Bernardo, Clara havia aprendido a falar abertamente sobre a mãe, mantendo viva sua memória através de histórias e fotografias. Ela adoraria, respondeu Bernardo emocionado. Azul era a cor favorita dela, sabia? Clara assentiu. Eu sei. Lembro dela usando um vestido azul escuro numa festa. Ela estava tão bonita que todo mundo olhava para ela. Essas lembranças espontâneas ainda surpreendiam Bernardo. Segundo a doutora Luciana, que continuava acompanhando Clara, elas eram sinais positivos de que a mente da menina estava processando saudavelmente o passado, integrando-o à sua nova realidade. Os convidados estão chegando. Está pronta para sua grande festa? Clara deu uma última olhada no espelho, ajustou uma mecha de cabelo e levantou-se com a graça natural que lembrava tanto Cecília. Prontíssima! A festa transcorreu como um sonho. Crianças corriam pelo jardim, participando de brincadeiras organizadas por monitores contratados especialmente para o evento. Um mágico encantava a plateia com truques elaborados, arrancando gargalhadas e expressões de espanto. A mesa de doces, um espetáculo à parte, oferecia delícias de todos os tipos, dos tradicionais brigadeiros a sobremesas gourmet. Em um canto mais afastado, os adultos conversavam animadamente, muitos deles reencontrando Bernardo após anos de afastamento. Entre eles estava Marcelo Neves, antigo amigo e atual CEO da BV Systems, que assumira o comando da empresa quando Bernardo decidiu se afastar para dedicar-se integralmente à filha reencontrada. Estou impressionado, Bernardo, comentou Marcelo, observando a transformação do amigo. Nunca pensei que o veria assim de novo. Feliz. Bernardo sorriu, seus olhos buscando automaticamente a filha entre a multidão de crianças. Nem eu imaginava que seria possível.
É como se tivesse ganhado uma segunda vida. E a empresa? Não sente falta? Às vezes, admitiu Bernardo. Mas fiz a escolha certa. Perdi 5 anos da vida de Clara, não perderei nem mais um dia. Marcelo assentiu, compreensivo. Sabe que sempre terá um lugar lá quando e se quiser voltar. A conversa foi interrompida pelo anúncio do momento do bolo. Todos se reuniram em torno da mesa central, onde Clara, radiante, se posicionou atrás do bolo elaborado. Bernardo postou-se ao seu lado, um braço protetor sobre os ombros delicados da filha. Antes de cantarmos os parabéns, anunciou ele, elevando a voz para ser ouvido por todos. Gostaria de fazer um breve discurso. Um silêncio respeitoso caiu sobre os convidados. Bernardo respirou fundo, buscando as palavras certas para expressar a imensidão do que sentia. Há 1 ano eu vivia em um mundo sem cor, sem propósito, consumido por uma dor que acreditava que jamais teria fim. E então, em uma tarde chuvosa como tantas outras, o milagre aconteceu. Ele olhou para Clara, que o observava com os grandes olhos verdes atentos. Minha filha, que eu acreditava ter perdido para sempre, voltou para casa. Murmúrios emocionados percorreram a plateia. Alguns convidados conheciam a história completa. Outros sabiam apenas que Clara havia reaparecido após anos de separação, sem os detalhes sórdidos da conspiração de Leonardo. Não vou entediá-los com os detalhes da nossa jornada, continuou Bernardo. Só quero dizer que hoje celebramos não apenas o aniversário de 8 anos desta menina extraordinária, mas também o renascimento de uma família. E quero agradecer a todos que nos apoiaram neste último ano, que acreditaram em nós, que nos ajudaram a reconstruir o que havia sido destruído. Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado, antes de concluir. Cecília, minha amada esposa e mãe de Clara, costumava dizer que o amor verdadeiro nunca se perde. Ele apenas muda de forma. Hoje, sei que ela estava certa. O amor que compartilhamos vive em nossa filha, em nossas memórias, e na nova vida que construímos das cinzas da antiga. As palmas foram espontâneas e emocionadas. Muitos convidados enxugavam lágrimas discretas. Clara, em um gesto que surpreendeu a todos, pediu o microfone. Eu também quero falar, disse ela, com uma determinação surpreendente para sua idade. Bernardo entregou-lhe o microfone, curioso. Clara raramente falava em público, preferindo a discrição e a comunicação individual. Obrigada por virem à minha festa, começou ela, a voz pequena, mas firme. Antes de morar aqui com meu pai, eu não sabia quem eu era de verdade. Vivia tendo sonhos com esta casa, com pessoas que me amavam, mas achava que eram só sonhos. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Bernardo, que sentia o coração inchar de orgulho e emoção. Agora sei que não eram sonhos, eram lembranças. E estou muito feliz por ter encontrado meu pai de novo, por estar em casa. Sei que minha mãe não está aqui, mas sinto que ela está vendo a gente e está feliz também. Quando a canção de parabéns finalmente ecoou pelos jardins, acompanhada pelo brilho das 8 velas no topo do bolo, Bernardo sentiu uma paz profunda se estabelecer em seu coração. O círculo se fechava. Exatamente 6 anos após a tragédia que quase destruíra sua vida, ele celebrava o renascimento completo, seu e de Clara. A festa continuou noite adentro. As crianças brincavam infatigáveis, agora iluminadas pelas luzes estrategicamente dispostas pelo jardim. Os adultos conversavam em grupos menores, saboreando coquetéis e aperitivos sofisticados. Uma banda tocava sucessos populares em um volume agradável, criando a trilha sonora perfeita para a celebração. Em determinado momento, Bernardo notou que Clara não estava entre as crianças que dançavam próximas ao palco improvisado. Preocupado, percorreu o jardim com os olhos até avistá-la sentada sozinha no gazebo iluminado por pequenas luzes de fada. Aproximou-se silenciosamente, observando-a antes de fazer sua presença conhecida. Clara contemplava o céu estrelado, uma expressão serena em seu rostinho delicado. Nas mãos, segurava a pulseira de prata com o pingente de borboleta, a mesma que havia ajudado a confirmar sua identidade 1 ano antes. — Tudo bem, princesa? Perguntou Bernardo, sentando-se ao lado dela no banco de madeira. Clara sorriu sem desviar os olhos do céu. — Tudo ótimo, papai, só estava pensando. — Pensando em quê? Em como a vida é engraçada.
Um dia a gente está em um lugar triste, sem saber quem é. No outro, descobre que tem um pai, uma casa, uma história. Ela finalmente o olhou, seus olhos verdes refletindo as pequenas luzes que decoravam o gazebo. É como a história da borboleta, lembra? Primeiro ela é uma lagarta presa no chão. Depois fica toda fechada no casulo. E quando menos espera, vira borboleta e pode voar. Bernardo sentiu um nó na garganta diante da sabedoria simples e profunda de sua filha. Você é mesmo uma borboleta, Clara, a mais linda de todas. Ela sorriu satisfeita com a comparação e voltou a observar o céu. Sabe o que mais eu estava pensando? Que ano que vem quero uma festa menor, com menos gente. Só as pessoas que a gente ama de verdade. Bernardo riu, aliviado pela mudança para um tema mais leve. Como quiser, princesa. Sua festa, suas regras. Nesse momento, um ruído de motor chamou a atenção de ambos. Um carro desconhecido se aproximava pela estrada de entrada, os faróis cortando a escuridão parcial dos jardins. Bernardo franziu o senho intrigado. Todos os convidados já haviam chegado há horas. O veículo estacionou e dele desceu uma figura feminina elegante, usando um vestido discreto e carregando um pacote de tamanho médio nas mãos. Mesmo à distância, Bernardo a reconheceu imediatamente. Vanessa. Quem é, papai? Perguntou Clara, notando a tensão súbita no corpo do pai. É Vanessa, minha ex-esposa. Clara o olhou confusa. A moça que não gostava de mim porque ela veio na minha festa? Não sei, respondeu Bernardo honestamente. Fique aqui, vou falar com ela. Ele levantou-se e caminhou em direção a Vanessa, que permanecia parada próxima ao carro, como se aguardasse permissão para se aproximar. À medida que a distância diminuía, Bernardo notava mudanças sutis nela. O rosto menos tenso, o olhar mais suave, a postura menos rígida. Vanessa, cumprimentou ele formalmente. Não esperava vê-la aqui. Ela esboçou um sorriso hesitante. Sei que não fui convidada. E provavelmente não sou bem-vinda, mas precisava vir. Por quê? Vanessa respirou fundo como se reunisse coragem para pedir desculpas. A você e principalmente a Clara. Bernardo a encarou surpreso. Nos meses que se seguiram ao divórcio, Vanessa mantivera a postura fria e distante, comunicando-se apenas através de advogados. O acordo que encerrara a disputa judicial incluía uma generosa compensação financeira para ela, em troca de seu silêncio perpétuo sobre o caso. Desculpas, repetiu ele, desconfiado. Sei que é difícil de acreditar, continuou ela, baixando os olhos, mas passei o último ano refletindo sobre meu comportamento, sobre minhas motivações. Percebi coisas sobre mim mesma que não são bonitas de admitir. Ela fez uma pausa, visivelmente desconfortável antes de continuar. Eu agi por medo, Bernardo. Medo de perder a segurança que você me proporcionava. Medo de ser substituída. Medo de me tornar irrelevante. Transformei esse medo em crueldade direcionada a uma criança inocente. E por isso, me envergonho profundamente. Bernardo observou-a em silêncio, procurando sinais de manipulação ou falsidade em suas palavras. Não encontrou nenhum. Por que agora, Vanessa? Por que depois de tanto tempo? Porque finalmente entendi que não posso seguir em frente carregando esse peso. Não estou aqui pedindo para voltar, nem para fazer parte da vida de vocês. Só quero que saibam que reconheço meu erro e estou genuinamente arrependida. Ela estendeu o pacote que carregava. É um presente para Clara. Não é grande coisa, apenas um livro que achei que ela poderia gostar. E um cartão explicando tudo isso que acabei de te dizer, de uma forma que uma criança possa entender. Bernardo hesitou antes de aceitar o pacote. Parte dele queria rejeitar o gesto, proteger Clara de mais uma possível decepção. Mas outra parte reconhecia a sinceridade no arrependimento de Vanessa. Posso vê-la? Só por um minuto, pediu Vanessa olhando na direção do gazebo onde Clara os observava à distância. Prometo não perturbá-la, nem trazer à tona assuntos dolorosos. Só quero dizer feliz aniversário e pedir desculpas pessoalmente. Após um momento de reflexão, Bernardo assentiu. Vou perguntar se ela quer te ver. A decisão é dela. Ele retornou ao gazebo, onde Clara esperava ansiosa por notícias. É a moça do outro dia, não é? Perguntou ela.
A que brigou com você por minha causa. Sim, confirmou Bernardo, impressionado mais uma vez com a percepção aguçada da filha. Ela veio trazer um presente para você e quer dizer algumas coisas. Mas só se você quiser ouvi-la. Se preferir, posso pedir que ela vá embora. Clara refletiu por um momento, o rosto pequeno assumindo uma expressão séria que a fazia parecer muito mais velha do que seus 8 anos. Ela ainda está brava comigo? Não, princesa. Na verdade, ela veio pedir desculpas. Diz que se arrepende de como agiu. A menina considerou a informação. Então eu quero falar com ela. A doutora, Luciana sempre diz que perdoar faz bem para o coração, não é? Bernardo sorriu mais uma vez maravilhado com a sabedoria e a generosidade de sua filha. É verdade. E você tem um coração enorme, Clara. Vanessa foi conduzida até o gazebo, onde Clara a aguardava, sentada com as costas retas e as mãos educadamente cruzadas sobre o colo, uma postura que lembrava tanto Cecília que por um momento Bernardo sentiu um aperto no peito. Olá, Clara, cumprimentou Vanessa, visivelmente nervosa. Feliz aniversário. Obrigada, respondeu a menina educadamente. Eu trouxe um presente para você. Vanessa fez um gesto em direção ao pacote que Bernardo segurava. É um livro. Espero que goste. Obrigada, repetiu Clara. Posso abrir agora? Claro. Bernardo entregou o pacote à filha, que o abriu cuidadosamente. Dentro havia um exemplar belamente ilustrado de A Menina e a Borboleta. O mesmo livro que Clara tanto amava, mas em uma edição especial, com ilustrações em aquarela e capa dura. É lindo! Exclamou Clara, folheando as páginas coloridas com admiração. Seu pai mencionou uma vez que era sua história favorita, explicou Vanessa. E tem também um cartão, onde escrevi algumas coisas que gostaria de te dizer. Clara encontrou o envelope entre as páginas do livro e o abriu. Leu em silêncio a mensagem cuidadosamente escrita, seu rosto expressando primeiro surpresa, depois compreensão e, finalmente, um sorriso tímido. Obrigada pelo presente e pelo cartão, disse ela educadamente. Eu também te desculpo. A simplicidade da aceitação pareceu desarmar completamente Vanessa. Seus olhos se encheram de lágrimas inesperadas. Obrigada, Clara. Isso significa muito para mim. Após um breve momento de silêncio, Vanessa se despediu, prometendo não tomar mais tempo da festa. Bernardo a acompanhou até o carro, ainda processando o encontro surpreendente. Você tem uma filha extraordinária, Bernardo, comentou Vanessa antes de entrar no veículo. Ela tem um coração que nem eu nem você merecemos. Nisso concordamos, respondeu ele sem hostilidade. Boa noite, Vanessa, e obrigado por vir. De volta à festa, Bernardo encontrou Clara conversando animadamente com suas amigas, o momento de tensão aparentemente esquecido em meio à alegria da celebração. O livro novo havia sido cuidadosamente guardado em seu quarto, protegido da agitação da festa. A noite avançava e, gradualmente, os convidados começaram a se despedir. Quando o último carro deixou a propriedade, Bernardo encontrou Clara sentada na escada da varanda, exausta, mas radiante. Gostou da sua festa, princesa? Foi a melhor do mundo, respondeu ela, soltando um bocejo. Obrigada, papai. Ele a pegou no colo, como fazia quando ela era menor, e subiu as escadas em direção ao quarto. Clara apoiou a cabeça em seu ombro, quase adormecida. Sabe o que eu mais gostei? Murmurou ela sonolenta. O quê? Que agora tenho memórias novas, memórias felizes para misturar com as antigas. Bernardo a colocou na cama com cuidado, ajudando-a a trocar o vestido de festa por um pijama confortável. Escovou os dentes sem reclamar e pediu que o pai lesse mais uma vez a história da borboleta, agora na nova edição presenteada por Vanessa. Quando a história terminou, Clara já estava quase dormindo. Bernardo beijou-lhe a testa e preparou-se para sair do quarto. Papai, chamou ela com a voz embaçada pelo sono. Sim, princesa. Você acha que a mamãe estaria feliz hoje? Bernardo sorriu, emocionado. Tenho certeza que sim, Clara, absoluta certeza. Ao fechar a porta do quarto, deixando apenas a luz suave do abajur iluminar o sono tranquilo da filha, Bernardo sentiu uma paz profunda se estabelecer em seu coração. A vida, com suas voltas inesperadas e seus caminhos tortuosos,
finalmente o havia trazido de volta para casa, para sua verdadeira casa, que não era a mansão em Campos do Jordão nem a empresa em São Paulo, mas o amor incondicional que compartilhava com aquela pequena borboleta que dormia serenamente em seu quarto de paredes verdes. Lá fora, o céu estrelado de novembro prometia um verão radiante. No jardim, as luzes da festa ainda brilhavam, testemunhas silenciosas de um recomeço. E no coração de Bernardo Vasconcelos, um empresário que quase perdera tudo, florescia a certeza de que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra seu caminho de volta.